Boa noite, igreja. Mais domingo que a gente está junto na medida do possível. E eu tô falando aqui fechadinho porque eu disse semana passada que a gente teria uma surpresa, teríamos novidades no grupo de louvor e eu vou apresentar essas novidades para vocês agora. Então, queridos, estamos aqui em casa ainda, fazendo louvor daqui, mas em breve estaremos de volta na igreja para ensaiar, para cuidar das coisas do grupo de louvor. E estamos aqui com o Thiago e Érica, sua namorada, e a gente já conhece o Thiago, boa parte da igreja já conhece o Thiago de tempos atrás, e eles vão passar um tempo aqui com a gente para ajudar o grupo de louvor e para ministrar sobre a vida das pessoas também que têm aptidão para algum instrumento. Então você está convidado, você que toca um instrumento, toca um violão, toca um baixo, uma bateria, quer aprender, quer desenvolver esse instrumento, quer contribuir com o reino através do Ministério de Louvor, você está convidado também. Pode me procurar, pode procurar a Larissa e também a Sueli. E vocês querem dar um alô para a galera? Alô, galera. Alô, galera. É um alô, galera. Então, gente, esse domingo então vocês já vão ouvir a Érica e o Thiago tocando com a gente. E a partir de semana que vem, talvez a gente já volte para a igreja, já comece a preparar o louvor para quando nós pudermos estar juntos de novo. Então, daqui a pouco tem uma mensagem do pastor Rogério. Vamos louvar juntos? Louvarei.
se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Deus abençoe, irmãos. Vamos ficar agora com a mensagem do pastor Rogério. Boa noite, irmãos queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui Rogério Belan, pastor desta igreja. Quero que saibam também aqueles que nos acessam pelo YouTube, que todos são muito bem-vindos, todos são queridos e ficamos felizes de você estar assistindo a Palavra de Deus através das transmissões que fazemos. Nós estamos de terça a sexta às 19h30 com o Oração e Ação. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30 temos o culto matinal e à noite, às 19h30, o culto em família. Sempre trazendo questões contemporâneas que são embasadas em valores bíblicos, trazendo a palavra de Deus, a pregação do Evangelho de Cristo. Vamos ver os pedidos de oração que nós temos para esta noite. Vamos orar pelas nossas autoridades, vamos orar pelos profissionais de saúde, vamos orar pelos missionários que estão pregando o Evangelho espalhados pelo mundo. A Denominação Batista tem mais de 3.000 missionários no Brasil e fora do Brasil. Nós vamos orar pela restauração completa da Lineide com relação à sua cirurgia. Nós vamos orar pelos aniversariantes da semana, a Leda, a Sueli, o pastor Flávio e outros que aniversariaram. Vamos orar pela restauração da vida do Marcelo, como ele tem nos pedido, e nós vamos estar orando a pedido da Marta, pelo Diógenes, pela família do Alessandro, e vamos estar agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Vamos orar então, antes de trazer a palavra dessa noite. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor, abençoa todos esses que estão nos assistindo, Senhor, que possam ser abençoados eles e suas famílias, Senhor. E eu peço a Tua unção sobre mim, para que eu possa trazer uma palavra relevante, cheia do poder do Espírito Santo de Deus.
em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos pegar aí a nossa Bíblia, abrir também o nosso smartphone, também no aplicativo da Bíblia Sagrada, e nós vamos ter a possibilidade de ver hoje um pouco sobre brilhar. Brilhe mais e mais, ok? Pode deixar aí a sua Bíblia já marcada no livro de Abacuque. Abacuque não é muito fácil de achar, porque é um dos profetas menores. Abacuque é logo depois de Naum. Vamos então estar próximos. Muito bem. Sobre essa questão de brilhe mais e mais. Sabe, trevas e luz não convivem. Muitas vezes nós estamos aqui preparando as luzes para a gravação e a gente sente que está um pouquinho escuro aqui e ali. Os nossos materiais de iluminação são bem simples, foram feitos por nós mesmos, né? Fomos pegos de surpresa no início dessa pandemia e os recursos não são tantos assim. Então, nós temos dispositivos de iluminação que nós mesmos fizemos. Então, quando encontramos um ponto de sombra, ali nós apontamos uma luz e logo a treva vai embora. Trevas e luz não convivem. Uma espanta a outra. E nós estamos vivendo uma situação muito estranha no nosso país, nessa luta entre trevas e luz. Nós estamos diante de um cenário realmente singular neste momento da nossa pátria. O país chega a estar tantas vezes perplexo diante das notícias, e são várias notícias por dia. É algo impressionante como um escândalo sucede o outro escândalo. Isso tem acontecido já por dezenas de anos na política do nosso país. Há uma crise na área de saúde pública, isso traz uma crise na área econômica, há uma crise sem precedentes na justiça, revelam-se crimes e revelam-se criminosos, e isso acontece às dezenas. Figuras públicas, muitas delas eleitas pelo voto popular, são descobertas praticando vários crimes. É impressionante como ainda haja pessoas que pretendam se aproveitar desse momento de pandemia para roubar e para promover o caos político. Isso tudo é muito frustrante. Um dos diretores, dos coordenadores do Ministério Público Federal, num determinado momento da operação que nós conhecemos também já há vários anos, a Operação Lava Jato, disse a seguinte frase: é uma guerra desleal e subterrânea travada nas sombras, ou seja, nas trevas. É um tempo de intensa batalha entre as sombras ou trevas e a luz. Nós vamos ler aqui em Abacuque um texto que mostra que o homem mudou muito pouco, que as realidades mudaram pouco, tanto geograficamente quanto no tempo. Abacuque é um profeta que na realidade se mostra também quase como um filósofo social. Abacuque, ele foi profeta lá pelo ano 605 a.C. Foi profeta em Jerusalém, no reino de Judá. Abacuque também está, nesse momento em que nós vamos ler aqui, perplexo diante da guerra entre sombra e luz. Isso lá no seu país, lá na Palestina, e nós estamos falando aí de cerca de 2.600 anos atrás. E ele começa o texto desse livro da Bíblia, do Velho Testamento, ele começa fazendo uma oração, e é a oração de um homem que está abatido, está derrotado. Abra sua Bíblia então, em Abacuque. Nós vamos ler Abacuque 1, dos versículos 2
até o versículo 4. Abacuque 1, 2 a 4. Ok? Eu vou ler. Diz o texto assim: pense na situação de Abacuque orando, clamando a Deus, e aqui está o texto. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque está perplexo diante da situação do seu país, da sua cidade. Ele vê que a nação a que ele pertence dá as costas para os valores de Deus. Meu Deus, parece até o nosso tempo. Ele percebe que a ordem social está completamente abalada, as instituições estão abaladas. Aqui ele está falando sobre a justiça degradada. Ele fala assim: olha, a luta e o conflito estão por todos os lados. Os ímpios, ou seja, os maus, prejudicam os justos e a justiça é pervertida. Abacuque está vivendo a realidade da sociedade humana. E aí o texto vai nos mostrar como Deus vai desenrolando essa situação naquela sociedade. E é uma ótima pista sobre como pode acontecer com a nossa. Bom, o texto diz que Deus vai usar um outro povo, aqui nesse caso, os babilônios, como vara de castigo. Veja aí Abacuque 1:6. É a resposta de Deus para a oração de Abacuque. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus previne Abacuque que aqueles que são maus, aqueles que pervertem a justiça, acabarão sendo castigados. Abacuque está perplexo. O versículo 13 vai nos mostrar Abacuque dizendo: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Eu tenho uma amiga, a Lúcia, que certa vez me disse a seguinte frase, e eu guardei e achei muito interessante. Ela disse assim: Rogério, se você está confuso, não se assuste, é porque você está pensando. A nossa perplexidade, a nossa surpresa diante de todas essas coisas que acontecem na nossa sociedade, elas, na realidade, devem nos trazer uma certa esperança, porque isso mostra que nós ainda estamos pensando, ainda estamos questionando e ainda estamos desejando os valores que nós aprendemos. Na realidade, Deus não castiga nenhuma nação pelo prazer de castigar. Mas Deus castiga, às vezes, as sociedades e nos permite passar por determinadas provações, porque Ele pretende, com isso, nos levar à restauração. Agora, qual deve ser, diante de toda essa situação que aqui viveu Abacuque e que nós vivemos hoje, qual deve ser a postura de um verdadeiro cristão? Qual deverá ser a resposta de Deus ao questionamento dos cristãos? Abra de novo sua Bíblia e mantenha aberta, agora em Abacuque 2, dos versículos 1 até o versículo 5. Resposta do Senhor. Diz o seguinte: Senhor respondendo, por-me-ei na minha torre de vigia,
Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque se coloca numa posição de observação e de cuidado para observar o que Deus responde e quer da vida dele. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O versículo 1 nos mostra que nós devemos ser, diante desta sociedade e da necessidade de fazer diferença, nós devemos ser vigias. Nós devemos saber ser sentinelas, vigiar com sabedoria. Com sabedoria. Muitas vezes nós teremos que ter a coragem de discordar. Aquilo que é consenso dentro de uma sociedade que se rege por leis pecaminosas, muitas vezes não é o valor correto. Nós temos que ter a coragem de discordar, de preservar os valores em que acreditamos. Nem sempre aquilo que aparenta ser politicamente correto é o correto. E nós precisamos, como cristãos, ter a coragem de tomar posições, de sermos coerentes com os valores bíblicos e com os valores cristãos. Uma das grandes falhas da igreja contemporânea foi, em muitas situações, ceder demais aos valores da sociedade vigente. E a sociedade influenciou a igreja, enquanto deveria ser a igreja que influenciaria a sociedade. Nós precisamos ter coragem de ter posições firmes, absolutas e baseadas em valores bíblicos. A palavra de Deus em Efésios 6,13 nos previne que nós precisamos aprender a aguardar no Senhor e nos seus valores. O versículo 2 e 3 que nós lemos de Abacuque 2, de 1 a 5, nos mostra que nós devemos escrever a visão em tábuas. Aí o sentido é que nós devemos ter posições firmes, não são posições meramente passageiras ou posições em que nós nos colocamos como agentes secretos. Temos posições, mas não revelamos isso no nosso comportamento. Nós mesmos precisamos ser lidos com facilidade e com firmeza. E aí a Bíblia diz no texto de Abacuque que a mudança e a correção na vontade de Deus vai acabar se cumprindo. Ainda que pareça que a maldade vai vencer, a realidade que a Bíblia nos promete é que isso é uma ilusão e nos previne: o justo viverá pela fé. Então, querido, diante de toda situação, seja um sentinela firme, tenha posições claras e definidas, baseadas nos seus valores, e mantenha a sua fé. O Senhor não perde as rédeas da história. Outra questão ainda para pensar dentro desta realidade apresentada: qual o comportamento do cristão deve ser diante dessa batalha entre trevas e luz? Qual deve ser o comportamento do cristão? Nós não estamos falando, preste atenção, quando nós falamos de posições equivocadas na sociedade, de erros, de crime, de treva e de luz, não necessariamente nós estamos falando de políticas partidárias.
mas nós estamos falando de treva e luz. Nós não podemos ter ilusões, porque a corrupção ela está muitas vezes entranhada na sociedade em muitos segmentos desse sistema tão grande. A questão não é necessariamente fechada na questão ideológica. Claro que nós temos que ser pessoas que observam a realidade mundial, a realidade dos países, a realidade da perseguição ao Evangelho e à Igreja, a realidade do impedimento de Cristo e do Evangelho. Nós temos que observar onde é que isso acontece, como isso acontece, é claro. Mas nós temos que entender que nós estamos pensando muito além disso. É a questão da treva e luz dentro da realidade do ser humano, muito além da questão ideológica. Então, qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em João 9,5. João 9,5. João 9,5 vai nos dizer o seguinte. Nós estamos até estudando esses textos nas quartas-feiras no Oração e Ação, né? João 9,5 diz assim: Jesus mesmo dizendo: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, queridos, só Jesus é a luz do mundo. Só Jesus é o antídoto perfeito para as trevas da sociedade. Só Jesus. Não há outro nome. Atos 4,12 vai dizer que não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos. Então, um valor básico é Jesus é a verdade, o caminho, ele é a vida. Não tem outra. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Outra questão importante você pode ver em 2 Coríntios 11,14. Vem comigo a 2 Coríntios 11,14. Ok? 2 Coríntios 11,14, que vai nos ensinar o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ué, pastor, mas se é uma questão de luz e trevas, e nós devemos ser luz nesse mundo, discernir a luz, mas aí o texto diz que Satanás se transforma num anjo de luz. Pois é, a verdade é que nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós devemos estar atentos que muitas vezes há uma tentativa de enganar até mesmo os crentes. Nós precisamos ter visão, discernimento, informação, formação. Precisamos fazer isso. Precisamos pedir a Deus para nos dar discernimento, para separar o que é engano e o que é acerto. Nós estamos vivendo um momento em que está se cogitando a questão aí da criminalização do uso da internet, as famosas fake news, ou seja, as notícias falsas, né? Isso é uma questão complexa. Nós precisamos pedir discernimento a Deus, para que nós saibamos interpretar e entender o que seja verdade ou mentira que nos é apresentado. Nós precisamos ter essa posição, embora há que haver liberdade na sociedade, que não haja uma forma de autoritarismo. Nós sabemos que discernir luz e trevas nem sempre é tão simples. É preciso estar em comunhão com Deus, conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus para discernir bem. Mateus 4,16 diz o seguinte, que este é um povo que jaz nas trevas, mas pode ver a luz. As pessoas muitas vezes podem estar enganadas, mas com o testemunho da luz de Jesus, elas podem passar a ver. Abra sua Bíblia aí em Mateus 4,16. Mateus 4,16. Abra aí. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 4,16, vai nos ensinar
O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós não devemos ser pessimistas, nós devemos ter otimismo e compreender que aqueles que estão nas trevas hoje podem ser esclarecidos, conhecer Jesus como Senhor e Salvador e ver a luz e diferenciar a luz, ok? Quero lembrar algo interessante sobre o seguinte, muito bem, dentro dessas realidades, da realidade que está em João 9,5, de que só Jesus é a luz, em 2 Coríntios 11,14, que nos previne que muitas vezes o inimigo quer tomar a forma de anjo de luz, e que há uma esperança para o povo, mesmo que esteja em trevas, para que ele veja a luz através de Cristo. Qual é o nosso papel nisso tudo? Ter posições firmes, ter posições lúcidas, ter posições bíblicas, ter posições corajosas e fiéis aos valores bíblicos, aos valores do Evangelho. Apenas para dar alguns exemplos sobre como deve se tomar posições, e às vezes há dirigentes de outros países que têm tomado posições que denotam arrependimento, denotam posições que não são duplas. Por exemplo, em fevereiro de 2012, o presidente da Alemanha, que se chamava Christian Wolff, ele renunciou porque ele estava sob suspeita de corrupção. E ele disse a seguinte frase: a confiança dos cidadãos está afetada, portanto, eu não posso seguir exercendo a minha função, por isso eu renuncio. Um chefe de Estado que reconheceu que estava caminhando ou havia suspeição de estar caminhando de uma forma equivocada, teve a lucidez e a honra de dizer, eu renuncio. Ou ainda no ano de 2016, em janeiro, o ministro da Economia do Japão, Akira Amari, constatou que uma revista havia noticiado que ele ou alguns assessores dele teriam recebido suborno de uma empresa. E esse primeiro-ministro do Japão, ele disse: o Japão está se recuperando em sua economia, qualquer coisa que afete isso tem que ser eliminada e eu não sou uma exceção. Renuncio como ministro. Que coisa maravilhosa seria se tantos políticos do nosso país, tantos dirigentes, tantos senadores, tantos deputados, tantos juízes reconhecessem as suas falhas e tivessem a honra e a coragem de dizer, eu renuncio, para que a verdade possa continuar o seu caminho, para que a luz possa continuar o seu caminho. Talvez você diga, pastor, isso é uma utopia. Pode ser, mas nós podemos orar por isso, e não existem utopias que Deus não possa atuar. Ainda caminhando agora para o fim desta palavra sobre trevas e luz, diante das trevas o cristão brilha mais ainda. Quando a situação está mais envolta em trevas, esse é o tempo em que os cristãos devem brilhar mais ainda, fazer mais diferença na sociedade. Leia comigo aí o que está posto em Mateus 5, versículos 14 e 16. Esse texto tão conhecido, tão bonito. Abra aí sua Bíblia. Mateus 5, 14 a 16. Que diz assim, olha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade construída sobre uma montanha, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo da cama, mas lá em cima, no velador, onde ela alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Há um pastor muito querido e muito honrado que há algum tempo disse o seguinte, eu gostei muito de ver isso. Ele diz que quanto mais escuro está, mais brilha a luz.
Não importa que a sociedade esteja obscurecida pela treva, se você brilhar, a sua luz vai fazer diferença. Por exemplo, se você estiver numa conversa com alguém sobre aborto ou sobre santidade no sexo, se você tem a coragem de ter uma posição bíblica, a sua opinião traz mudança, traz reflexão. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, o mundo mudou, a igreja tem que mudar. Nós temos que pensar até quanto o mundo ou a sociedade deve influir a igreja ou na igreja. Muito mais deve influir a igreja no meio da sociedade. Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 1, 24 e 25. 1 Pedro 1, 24 e 25. Abra aí. 1 Pedro 1, 24 e 25. Vai nos ensinar o seguinte, vamos lá. Diz o seguinte, pois toda a carne, ou tudo aquilo que é material, ou tudo aquilo que não está debaixo da vontade de Deus, toda a carne é como erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A igreja está na sociedade e ela tem seu papel, ela é a luz do mundo. E a igreja precisa aprender a cada dia mais se posicionar. Não é a sociedade que reflete Cristo. Quem reflete Cristo é a própria igreja. A igreja não deve se curvar às preferências da sociedade. Isso seria se curvar à treva, né? Não teria o menor sentido. Isso seria como esconder a lamparina debaixo da cama e não brilhar, né? E o texto que nós lemos agora há pouco em Mateus, ele diz que cabe à igreja brilhar e dissipar as sombras e com isso revelar a glória do Pai. Finalmente, eu quero lembrar a você o seguinte, lembre sempre de orar pelos seus governantes. Ore pelos governantes, ore por aqueles que são bons. Nós temos bom senso, nós podemos observar, nós podemos a cada dia acompanhar e a gente vai começando a ter uma consciência clara daqueles que lutam pelo bem e daqueles que lutam pelo mal. Ore pelos governantes, ore para que Deus fortaleça os bons, para que Deus dê coragem aos bons, para que Deus dê resistência aos bons, para que Deus dê sabedoria aos bons e para que Deus transforme os maus. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Imagine de uma multidão de justos. Ore. Lembre o que 1 Timóteo 2, de 1 a 4 nos ensina. Pegue esse texto para a gente caminhar para o fim. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Vamos lá, abre aí comigo. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Lembre disso, dessa orientação que a Bíblia nos dá. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de suplicar, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus nos incentiva a orar por aqueles que são autoridades sobre nós. Quero terminar lendo Abacuque, nós vamos voltar para Abacuque. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, confie em Deus,
e tranquilize o seu coração. Vendo aquilo que Deus respondeu aqui no livro de Abacuque e vendo como Deus vai responder a você. Então, Abacuque 2, nós vamos ler os versículos 6, 9, 12, 15 e 20. Abacuque 2, primeiro 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador. Dirão, agora 2, 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Agora 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. As pessoas podem fazer o mal, mas a justiça pertence a Deus. A última palavra pertence a Deus. Vamos fechar essa leitura vendo o que Abacuque vai nos dizer ao final do seu livro. Abacuque começa o seu livro com uma oração de quem se sente derrotado, como nós lemos no início, diante da pecaminosidade da sociedade. Mas ele termina o seu livro cantando um cântico de vitória. Então, Abacuque 3, 17 a 19, eu quero convidar você para que leia comigo esses últimos versículos. Abacuque 3, de 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O Abacuque, que começou se sentindo derrotado, termina o seu livro com a certeza de que Deus cuidará dele e Deus cuidará de nós. Amém? Vamos orar para a gente encerrar esse nosso Em Família. Vamos orar pelas nossas famílias também. Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos dê coragem, conhecimento, Senhor, unção, para que nós tenhamos posições assertivas, Senhor, diante de todos os desmandos desta sociedade. Senhor, nós temos orado pelos governantes, Pai, e nós continuamos orando. E nós te pedimos, fortalece os bons, fortalece os bem-intencionados, fortalece os que querem justiça, Senhor. E, Senhor, protege-os de todo mal. Senhor, protege-os e dá a eles sabedoria e coragem, Senhor, para enfrentar tanta podridão desta sociedade. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor estando com eles, que eles terão a possibilidade de vencer. Senhor Deus, eu te suplico que o Senhor também fale o coração e a mente dos maus. Que o Senhor fale sobre transformação, salvação, restauração. Que haja, Senhor, pessoas que reflitam e possam voltar atrás e possa haver, Senhor, uma transformação nos maus. Ó Deus, mas se eles não aceitarem, Senhor, a tua influência e os teus conselhos, eu suplico que o Senhor os retire das posições de mando, Pai, eu te peço. Abençoa, Senhor, todos os pedidos que aqui foram feitos, as gratidões, os aniversários, os profissionais de saúde, e que o Senhor nos abençoe, Senhor, neste dia, e nós confiamos em Ti, Pai. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa, de paz. Vamos seguir em frente, vivendo o Evangelho e confiados em Deus. Deus abençoe vocês. Até terça-feira, às 19h30, no Oração e Ação.